Rádio Difusora de Alagoas. A partir de agora vamos conversar com a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Mário Pontes Chucá. Muda o nome, mas já tem uma história, uma tradição alagoana. É uma das mais antigas universidades aqui do nosso estado. A Julian Góes, ela é professora do curso e vai falar a respeito de canetas emagrecedoras. Elas ganharam em versões brasileiras, reacendendo debate, inclusive aqui estavam fazendo uma falsificação uma operação delas da e polícia. tudo mais. Aprendeu áreas. Minha gente. Canetas emagrecedoras. Bom dia e boas-vindas, professora Julian. Bom dia, Tati, bom dia, Marcelo. Bom dia, a todos que nos ouvem, né? Acertei o nome? Acertou. Ótimo. Bom, a gente sabe que caminho mais fácil é o que muita gente procura, principalmente nesse quesito, né? A gente fica lutando ali contra a balança, quer emagrecer, aí não quer abrir mão daquele sorvetinho no final de semana, e muitas vezes não é só no final de semana, não quer abrir mão do churrasquinho, da feijoada e blá, 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 blá. E quando pensa que não, sobe na balança, se depara aí com um sobrepeso. E aí parte para canetas emagrecedoras sem consulta médica, o que é pior ainda. É uma realidade. E é o que mais acontece, né? Infelizmente, deveria ter uma consciência de quero emagrecer, vou procurar o profissional. Mas não, a grande maioria, ela faz sozinha mesmo. E aí anda num caminho que, às vezes, até complica muito mais do que ajuda, né? Uhum. E a gente sabe que elas foram criadas por uma finalidade, né, doutora? E a gente sabe que não foi para uma pessoa que olha, a gente olha, ela é saudável aparentemente, só está com um pezinho a mais, mas quer emagrecer à base da caneta. Não é recomendado. Essas canetas, elas foram criadas, começaram a ser desenvolvidas lá pela década de 80, e ela começou a ser desenvolvida com um foco principal em diabetes do tipo 2. Né? Hoje já se sabe que mesmo sendo indicada para diabetes tipo 2, ela traz uma reação de perda de peso. E isso foi bom, a descoberta foi boa, né? Pela substância que é utilizada, essa substância ela faz o trabalho de um hormônio que a gente tem no nosso corpo, no nosso intestino, que é o GLP-1. As primeiras que foram desenvolvidas foram utilizadas a substância semaglutida, que é análoga a esse GLP-1. E começou a haver uma redução de peso, então o alerta abriu, né? O alerta acendeu. Vamos utilizar também para a obesidade crônica, que é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Depois vieram as mais fortes, que é a base de tirzepatida, que essa substância ela não é só análoga ao GLP-1, ela é análoga também a um outro hormônio chamado GIP, que aí é muito mais potente. Inclusive, essa primeira que eu citei, a semaglutida, ela tem uma porcentagem de perda de peso em torno de 10%, 5%. É pouco em comparação à tirzepatida. A tirzepatida alcançou 22,5%. É comparado a uma perda pós-bariátrica. Nossa. Então, as pessoas... É bem eficaz mesmo. Mas as pessoas estavam usando de forma discriminada, por modismo, né? Porque viralizou na internet. Então, como você falou... Esse é o perigo. Como você falou, qualquer sobrepeso, as pessoas estavam recorrendo à caneta. E é um mal absurdo, porque esse tipo de tratamento crônico, ele deve ser utilizado em doença crônica, como é o caso da obesidade. E ela quando surgiu até com um preço, né, que não é todo mundo que tem acesso. Exatamente. Não sei, de repente, ela diminuiu, porque todo mundo virou uma febre, já compra pela internet. Ainda é importado, né, também. Existem várias, sabe? Várias e de vários valores. Só que cada uma com a sua eficácia. Entendi. A gente já pôde comprovar que quanto mais acessível, a eficácia é menor. A perda de peso também é menor. E o reganho é absurdo. Então, assim, quanto mais caro, mais ela tem a quantidade ideal das substâncias que eu acabei de citar. Porém, são direcionadas a diabetes tipo 2 e obesidade crônica. O pâncreas, como é que fica nessa história? Quando você usa de forma indiscriminada, você sabe a dosagem certa, o período certo de ficar tomando essa medicação? Acontece uma baguncinha no nosso sistema, né? Para quem tem pâncreas ativo, produzindo os hormônios de forma natural, corretinha, e toma, faz uso dessa
caneta sem acompanhamento profissional, ele toma um choque. Ele bagunça seu organismo, principalmente o sistema endócrino, ele vai ser bagunçado. E aí, quando você mais precisar, não vai conseguir atualizar a atuação do sistema, né? Então, é bom tomar cuidado. Existem as pancreatites, existe a contraindicação também. Esse paciente ele tem que ser avaliado. Ele tem uma pancreatite, né? Não pode ser, é contraindicado, o profissional vai ter que investigar. Ou, quem sabe, agora tem uns estudos ainda correndo para saber se essas canetas elas têm o poder de causar determinadas pancreatites, né? Qual é o profissional que está indicado, né, a indicar a caneta emagrecedora? Então, normalmente quem quer emagrecer e procura os meios corretos, eles procuram uma nutricionista. Então, a nutricionista ela está apta a indicar, tá? Não, ela está apta a reconhecer o quadro e fazer as indicações corretas. Certo. O profissional indicado para passar a caneta, certo, depois de várias avaliações, é um endocrinologista. Endocrinologista. E que tipo de caneta? Porque a senhora tem várias, né? Exatamente. Primeiro tem que ser avaliado o quadro desse paciente, né? Normalmente se procura primeiro uma nutricionista, ou se ele procura um endocrinologista, ele vai formar uma equipe, ele vai indicar um nutricionista também. A gente precisa avaliar o quadro desse paciente. Ele só tem sobrepeso? Se ele só tem sobrepeso, então a alimentação é o caminho correto. É a reeducação, é a atividade física. Mas se ele já vem lutando há anos com esse peso e não é mais um sobrepeso, já é classificado como uma obesidade, e se ele tiver esse quadro há anos, e esse quadro estiver interferindo em outros sistemas do corpo, não só a parte física, né? A parte mental também. Então, a gente já consegue diagnosticar uma obesidade crônica. E aí, ele vai ser também direcionado para um endócrino. E aí, o endócrino, ele vai passar essas canetas de acordo com aquela condição. Então, direcionando quantidade. Se ele tiver outras doenças associadas também, como a diabetes, às vezes é algo bem natural de acontecer, uma obesidade grau crônica, né, de obesidade crônica, junto com diabetes. E aí essas canetas elas vão ter níveis diferenciados. Essa pessoa precisa ter uma caneta mais eficaz com as doses mais eficazes, de acordo com a diabetes, de acordo com a obesidade crônica. Não é qualquer dose, tem que ser avaliado, né? Foi se divulgado muito, acredito que há um ano e meio, que uma daquelas gêmeas, né, cantoras de sertanejo, estava usando. Ela ficou magra, parecia um palitinho. E aí ela tinha algumas atitudes que o pessoal falava, olha, eu acredito que o quadro neurológico dela está sendo afetado. É realmente verdade? Quando você usa, além do pâncreas, o quadro neurológico da pessoa, ele também pode ser afetado e ela pode dar uma surtadinha? Tati, até agora não tem nada muito certo sobre isso. Não tem nada certificando esse quadro. O que acontece é que o uso indiscriminado causa efeitos. A gente sabe que qualquer medicamento vai causar efeitos colaterais. Naquela situação, eu não acredito que tenha sido só a caneta, sabe? Até porque uma pessoa tem todas as possibilidades para ser acompanhado por vários profissionais. Acredito que é um conjunto de coisas da vida particular, mas a caneta em si não acredito que chegue a esse ponto. Na época se divulgava que como o açúcar do sangue baixava rapidamente, a pessoa ficava delirando. Isso pode estar associado também aí? Mas é o seguinte, a caneta ela não faz o açúcar baixar dessa forma. Pelo contrário, a caneta ela regula a glicose no sangue. Ela vai fazer esse trabalho com esses dois hormônios junto ao pâncreas. Esses hormônios, eles também ajudam o pâncreas a trabalhar de forma adequada, equilibrando esse açúcar no sangue. Então, é pouco provável que essa caneta cause uma queda da glicose. Entendi. É quase improvável, porque ela serve para regular. Por isso que ela é indicada, inclusive, em casos de diabetes. Ela foi feita para diabetes, né? Como é que funciona essa aplicação? É só uma aplicação? Depende da caneta. Tem caneta que você vai aplicar todos os dias a dose recomendada pelo profissional. E algumas canetas é uma vez por semana, porque a dose é bem mais forte, só precisa uma vez por semana, e aí o tratamento vai perdurar de acordo com cada caso, né? Doutora Juliana,
Hoje a gente sabe que as pessoas elas querem sempre ir para o caminho mais fácil. Eu volto a dizer, desde o início da entrevista eu falei sobre isso. E aí elas ficam com muita pressa de emagrecer, de ter aquele corpo perfeito. Por exemplo, existem aqueles planos que ficam... tem o corpo perfeito até o verão. E aí você olha e está faltando só 3 meses para o verão chegar. Qual é o perigo que tem para a saúde, de uma forma em geral, desses regimes malucos que prometem te emagrecer e te deixar com o corpo em ordem em pouco tempo? Então, Tati, as pessoas têm que entender, têm que ter na cabeça que quem engordou, ele não engordou do dia para a noite. Ele demorou um tempo, ele foi gradativamente engordando. E também não é do dia para a noite que vai se perder todo esse peso. Essa consciência precisa existir. O peso, a perda de peso é uma consequência. As pessoas têm que procurar a saúde, que inclusive até a perda de peso muito drástica não pode trazer consequências graves. Não é algo saudável, né? Então, assim, dá um choque no teu corpo, no verão eu tenho que estar com 10 quilos a menos. Quais são as consequências que esses 10 quilos a menos em tão pouco tempo pode trazer? E aí sim, pode vir as tonturas, as fraquezas, né? Enfim, etc. O ideal é você traçar um plano de vida saudável. Esquecer os emagrecimentos rápidos, as mágicas, porque ela não existe. É entender que teu corpo engordou devagar. E aí você precisa emagrecer devagar também, para conseguir durar esse novo corpo novamente, né? Por que essas pessoas que passam por um processo de emagrecimento, tempos depois elas voltam e ficam ainda com um peso maior do que aquele que elas tinham anteriormente? É o efeito rebote. É exatamente por isso. Porque quem procura emagrecimento rápido com o uso de medicamentos e principalmente que não tem a doença crônica da obesidade, ela vai usar de artifícios para perder rápido. E aí vai parar esses artifícios sem ter cuidado da alimentação, sem ter priorizado a saúde dentro da alimentação. Quando ela parar o medicamento, ela não mudou os seus hábitos, ela não mudou a atividade, ela não voltou a fazer ou não passou a fazer atividade física, ela não se alimentou adequadamente. Então, ela parou o medicamento que era quem estava impedindo ela de consumir o que ela já estava acostumada. Existem pessoas que dizem, na minha família eu acredito que é crônico, que eu estou acima do peso, minha mãe sempre foi, meu pai também, meus irmãos, meus avós e blá, blá, blá. E aí a gente se depara com algumas situações que eu sempre gosto de citar, acho que já falei isso algumas vezes, de uma família que morava próximo à minha casa, que todo mundo era acima do peso, exceto uma das filhas que casou muito jovem, acho que casou com 15 anos, naquela época podia, e saiu de casa muito cedo. E ela era a única magra da família. E o irmão mais novo, os 2 filhos mais novos, eles iam e voltavam de bicicleta para a escola, ou que fosse uma atividade. Eles eram abaixo do padrão dos irmãos. E todo mundo saiu morrendo cedo na família. E ainda estão vivos esses 3. Essa irmã que saiu de casa mais cedo, que casou jovem, e esses 2 mais jovens que iam de bicicleta para a escola. E todos os outros morreram muito cedo mesmo. Teve um que morreu com menos de 30, outro que morreu com 30 e pouco. Com menos de 40 anos eles já estavam morrendo. Então a gente percebe que era uma má alimentação que passou de geração a geração, né, doutora? São hábitos, né? Eu acredito que a mais nova já tinha um pensamento mais olhava saudável, e não queria aquilo. Aquele corpo. Os outros 2 Ela era bem vaidosa, é verdade. Pois é, os outros 2 até comiam as mesmas coisas, mas tinham atividade forçada. Talvez em menos quantidade. Exatamente. A gente tem que diferenciar, sabe, Tati? Existe a obesidade por fatores ali ambientais. Por escolha. Essa família, ao meu ver, ela nunca foi diagnosticada porque eles nunca procuraram ajuda. Eles comiam o que eles queriam comer. E nem sempre quem tem obesidade, ela tem a doença obesidade crônica. Às vezes é uma falta de cuidado consigo mesmo. A obesidade, ela precisa ser estudada. Para quem tem obesidade crônica, ela precisa ser estudada. Existe aquela deficiência dos 2 hormônios que eu acabei de citar. Existe a leptina, que é desenvolvida na nossa camada gordurosa, no nosso corpo, que se ela tiver
trabalhando adequadamente, o que você come, a leptina trata em mandar informação para o seu cérebro dizer para você, ó, parou, já está bom. bom. Quando você não tem esse controle, a leptina nunca está trabalhando, aliás, ela está trabalhando e o seu cérebro não ouve a leptina. Aí é outro indício de obesidade crônica. Essa pessoa vai continuar engordando e ela vai desenvolver outras doenças, né? A grelina, por exemplo, é outro hormônio que, em grande quantidade no nosso corpo, ela começa a mandar aquela informação de fome o tempo inteiro. Você acabou de comer e a sensação é de fome. O vazio que está. Exatamente, Marcelo. Não cabe mais em você, mas você quer comer. É o exagero da grelina no corpo. Os frequentadores de rodízio. De que eu diga. Uma grelina exagerada. Isso são indícios de obesidade crônica, né? Isso precisa passar por avaliações, inclusive o próprio comportamento, as tentativas incessantes de perda de peso e nunca conseguiu, anos e anos e anos, indo e voltando, e essa pessoa realmente se esforça. Alimentação, atividade física, e nada acontece com ela. Isso é real. Não é, fecha a boca e vai fazer um exercício Água que engorda, emagrece. como nos dizem. Não, meu Água Deus. engorda. Mas aí eu vou lhe dar um exemplo de uma colega nossa. Ela dizia que se comesse nada engordava e água engordava. Tem gente que é assim, é verdade. E aí se descobriu que ela estava com uma pedra gigante na vesícula. E aí, quando ela fez essa cirurgia da vesícula, a médica explicou que ela estava com a retenção de líquido terrível. E que, na verdade, é por isso que ela tinha essa sensação de que a água engordava ela. Exatamente. Aí entra também a parte psicológica, né? Por isso que eu falo em tratamento com uma equipe multiprofissional, não só nutricionista, endócrino, mas psiquiatras, psicólogos, cardiologistas, enfim. Porque a pessoa acredita que tudo que vai consumir vai engordar. E a água, ela tinha essa sensação porque ela tomava pouca. Aí já vai para o cérebro. E aí, ela tomava pouca água, e o que é que o organismo fazia? Vamos reter, porque ela está tomando pouca, a gente precisa dessa hidratação. Então, começavam os inchaços, né? A retenção hídrica. Vou me hidratar. A retenção hídrica e a sensação de que tomou água e engordou. Mas desde que era justamente por ela não estar tomando. E o pouco que tomava, o organismo tem que segurar. Até para segurar a sua fisiologia renal, né? E tal. Agora, é interessante, né? E fantástico esse diálogo dos nossos órgãos, né? A doutora disse, vamos segurar a água aqui, porque está tomando pouca água. Quer dizer, há uma comunicação, né? Do coração, do pulmão. Todos os sistemas se comunicam. Todo o sistema, então, né? quando o cérebro, um não anda Você bem... manda um recado para o cérebro, é um negócio fantástico. É lindo, né? É lindo, Eu percebo, sabe, doutora, que quando eu gosto muito de saladas, tanto de frutas quanto de verduras, eu uso muito salada. E às vezes eu digo, eu vou colocar aqui a metade do meu prato só salada, e vou exagerar na salada, e vou colocar só uma porçãozinha das outras coisas. Eu percebo que eu como primeiro ali aquela parte de salada para ir para as outras coisas. Eu percebo que eu fico cansada de tanto mastigar, e aí quando eu vou passar para as outras coisas, eu já não consigo mais nem comer. Aí eu digo, meu Deus, eu já mastiguei tanto aqui a salada, porque eu gosto muito do repolho, aí eu boto repolho roxo, branco, a selga e tal. Aí eu já estou com preguiça de mastigar. Eu acho que eu botei muito. Aí eu estou percebendo que cada vez que eu aumento a quantidade de salada, eu vou diminuindo do outro lado, porque me traz muita saciedade. Isso. Essa coisa do mastigar é muito importante. É muito importante, Tati. As pessoas têm, hoje em dia, com a agilidade, né, que a gente tem que ter, com a pressa do nosso dia a dia, as pessoas estão com pressa em tudo. É tudo imediato, tem que ser imediatista em todas as áreas. E comer precisa dedicação. Comer precisa atenção, né? Ele necessita de atenção e dedicação. É um momento que você tem que tem que conversar com a sua comida. E o que você falou, de fato, acontece. Quanto mais você mastiga, principalmente se você começa pela salada crua, principalmente, você mastiga. Você está mandando informação, principalmente quando você é uma pessoa eutrófica, que é com peso adequado, ou até com um pouco sobrepeso. Os seus hormônios estão trabalhando certinho. Então, você está mandando a informação para o seu cérebro de que você está se alimentando, ele está te ouvindo. E chega um ponto que ele diz, tá bom, a gente já está bem, né? E quando eu falo a gente já está bem, ele está falando por todos os sistemas, porque o que a gente consome vai para os nossos tecidos. Nutrientes são metabolizados e vão para os nossos tecidos. Fugindo um pouco do assunto, doutora, aí, só para descontrair, né?
quando está consumindo bebida alcoólica, essa comunicação chega lá. Esse rapaz já está bom de parar, esse menino vai sair daqui, não vai chegar e acerta. Era tão bom que tivesse. Não, aí já é o contrário. É o contrário. É o contrário. O sistema nervoso, ele prega umas peças na gente, mesmo, é doutora? verdade. Porque aí já entra a questão do prazer, do relaxamento, né? E a bebida, ela tende a trazer isso. E aí o cérebro começa a se acostumar com tão bom que aquelas informasse, né? sensações. Já deu tua cota, menino. Ele acaba se acostumando com essas sensações e é o contrário. Ele acaba te vai pedindo ingerindo cada mais, né? vez mais. E aí é onde a gente tem que tomar o cuidado com os vícios. Isso. Porque ele vai pedindo. O homem neandertal, realmente, ele ainda está dentro da gente, porque a gente gosta tanto, é tão gostoso. A gordura. Aí você pega aquela picanha, aquele pedaço de gordura, o cupim mesmo, aquele cupim. Só olha a gordura, aquela é verdade. costela no bafo, assim, aquela coisa. É verdade que esse homem primitivo ainda está muito dentro da gente e a gente gosta tanto da gordura por conta disso? É verdade, sim. A gente vem de eras aí onde a gente se alimentava única e exclusivamente por proteínas, né? Proteínas e gordura. E sabe-se que o homem caçava só consumia se caçasse, né? E o que ele consumia não tinha plantações. O que ele comia era realmente a caça. Era carne, era gordura para passar um tempo novamente, para depois sair, caçar novamente, enfim. A gente traz essa cultura ainda, né? É muito difícil alguém... Está dentro mesmo do nosso DNA, né? E existem várias estratégias, inclusive, para consumir em benefício próprio. Eu falo assim, como estratégia de emagrecimento, como estratégia de acúmulo de proteína adequada para o nosso corpo, armazenamento, né? Mas respeitando as pessoas que querem ser veganas e vegetarianas também, respeitar, né? Falando em alimentação, coisas gostosas, é muito difícil a gente se conformar com a alimentação italiana, daquele povo que come muito massa, e eles não são uma população de super obesos. Então, assim, a gente sabe que uma parte deles come muito, mas a gente sabe que uma outra parte eles misturam com outras coisas. Mas, assim, por quê? É verdade aquela história da farinha de trigo do tipo 0, tipo 1? São várias, né? Tem aquilo mesmo? Tem vários tipos de farinha. A gente sabe que o trigo que a gente utiliza hoje em dia não é mais, já mudou muito geneticamente, já teve muita alteração, né? Mas existe, sim, vários tipos de farinha de trigo. Eu não sei até que ponto isso influencia no acúmulo ou no não acúmulo de peso, né? O que eu entendo dessas outras culturas é que eles vendem aquilo que chama atenção. Então, a gente conhece o povo italiano pela cultura de massa, de muita massa, muito molho. Mas acredito que, assim como a gente, que também é conhecido lá fora com a feijoada, pelo churrasco, a gente não só consome isso. Sim. Eles têm outros alimentos do dia a dia. Mas enfatiza essa culinária porque é o que caracteriza a região. Bem explicado, gostei. Mas toda a alimentação hoje, infelizmente, né, ela passa por um processo que não tinha na época dos nossos avós. As alterações, também, né? As alterações, né? Cada vez mais. Até para produzir mais, né? Exato. Os azeites. A indústria, né? Fala-se muito. Vamos aproveitar que estamos aqui com a consultoria, viu? Que coisa Depois boa. passa o Pix para a senhora, professora. É verdade, a produção. A produção. Vamos lá. Os óleos. E aí a gente ouve falar num monte de história. Por exemplo, fala-se que quem é do tipo A, como eu sou A positivo, que é do tipo A, é muito bom tomar, colocar na salada, ao invés do azeite tradicional, colocar o óleo de semente de uva. Aí diz assim, é bom também outro tipo de óleo, o óleo de, por exemplo, óleo de milho, é muito saudável, é bom porque é bom para as unhas, para temperar a nossa salada. Realmente, de verdade. Os óleos, quais são os óleos? Olha, Tati, eu vou te dizer... eu vou te dizer que é muita moda que as pessoas inventam. Investi errado, então, no óleo de semente de uva. É muita moda que as pessoas inventam. Cada vez mais, se vocês acompanham, né, a mídia, lógico, sim, e você vê que cada vez mais é uma coisa nova e depois esquece, aí depois volta aquilo novamente. Enfim, o ideal é você consumir qualquer coisa com moderação.
né? Tudo pode, né? Tudo, nada é proibido, desde que seja consumido conscientemente, com moderação. Mas não existe essa questão de, mas o óleo de uva é melhor, de semente de uva é melhor para a salada. Eu ainda aposto no velho e bom azeite extra virgem, do que em qualquer outro óleo aí super processado e tal. Então, assim, de preferência o azeite, se você quiser usar essa fonte de gordura, até para o paladar melhorar na salada, né? Eu já estou acostumada a saladinha com sal e um vinagrinho e para mim já tá bom. Já tá bom. Mas eu gosto do limão, temperar ela com limão. Também, Mas se você quer fazer uso do vegetal, vai num azeite mesmo extra virgem que tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. São 10 horas, vamos dar uma pausa? E a gente toma água, Pode né, ficar Dona? conosco mais um pouco? Posso, sim, Ai, claro. que ótimo. Estamos recebendo a professora doutora Juliane Góes. Ela é professora universitária do curso de nutrição do Centro Universitário Mário Pontes. Estamos recebendo a professora doutora Juliane Góes. Ela é professora universitária do curso de nutrição do Centro Universitário Mário Pontes. Estamos falando a respeito de canetas emagrecedoras. E aí, na ida para o apoio cultural, estávamos falando a respeito do velho e bom azeite. Trocar 6 por meia dúzia, muitas vezes, é jogar dinheiro fora, né, doutora? Fazer o investimento certo no alimento certo. Vamos aproveitar esse segundo momento da nossa entrevista para falar a respeito do que seria bom e saudável aqui na nossa disponibilidade no Nordeste de alimentos. A gente tem aqui as nossas raízes muito famosas, a nossa macaxeira, a nossa batata doce, o nosso inhame, o cará. O que dentro da alimentação nordestina, principalmente não esquecendo o nosso bom e velho cuscuz, é bom e nas quantidades certas vão ajudar ao invés de prejudicar aí a nossa alimentação e não deixar a gente com sobrepeso. Tati, comida de verdade. Comida. Aquilo que a terra dá. É verdade. Não tem erro. Não tem erro. Tira, não vai tanto para as embalagens, não. A gente vai o mínimo possível. Por exemplo, um arroz não tem como. A gente não vai plantar o arroz. Então, está dentro da embalagem. O que eu falo é alimento de verdade. O arroz, o feijão, cará, inhame, batata. O cuscuz, ele é bem processado. Mas a gente sabe o que tem lá quando a gente olha os ingredientes. É milho, que a gente retira o líquido, né? Desidratado. Isso. É o milho desidratado. Tá tudo certo. Nosso carro-chefe no Nordeste, pelo menos aqui em Maceió, é cuscuz. Cuscuz, né? É cuscuz. Até para quem tem mais dificuldade de manter uma alimentação, cuscuz é o mais acessível. E é muito nutritivo, muito. Então, se você não quer errar, consuma alimento de verdade em quantidades próprias para você. Quantidades adequadas para você, sem exagero. Mas eu não tenho condições de ir no nutricionista para saber o quanto eu preciso consumir. Seja coerente com você. Seu prato precisa caber sua comida. Ele não pode transbordar, né? Ele tem que estar ali no meio. Então, é escolher alimentos de verdade com uma quantidade que você fique saciada, sem exageros. É tanto que tem local que a quentinha não fecha, você paga mais. Se a quentinha não fechar. Quando você faz. Exagera. Exagera. Marcelo gosta. Você E paga mais, a se nossa não fechar. querida farofa, a nossa farinha de mandioca, a nossa amada tapioca. Como é que fica aí os derivados aí da nossa macaxeira? São bem-vindos, desde que sejam preparados também de forma mais saudáveis, né? As farofas, a tendência é a gente colocar exageros de gordura. Bacon, manteiga, e aí precisa estar bem molhada, né? E quanto mais molhada, mais gordura. Então, é um alimento que não deve ser consumido diariamente. A dica, gente, é fazer a famosa farofa d'água. Que ela é com água quente e bota quase nada de gordura. E às vezes até aquela água da fervura da carne, da charque, Sim. né? A gente, quando vai escaldar aquele charque, não usar aquela água logo de cara, Sim. que é a salgada, bem salgada, mas aquela segunda, aquela terceira, ela também é muito bem-vinda numa farofinha de ovo com aquela aguinha. Já exclui um pouquinho da gordura. Fala em ovo e ovo, hein? E ovo? Ovo é uma proteína maravilhosa. Ele já foi vilão, já foi herói, já voltou a ser vilão, já é herói de Pobre novo. do ovo, né? Quantos no máximo por dia? Porque o pessoal aí tem gente que come uma bandeja quase naquela graciane. Mas, exemplo, no máximo, assim, eu tenho comido uns 3 por dia. Eu acho que não existe o máximo nem o mínimo não, sabe, Tati? Eu acho que a gente precisa saber se a gente tá bem. Tô toda bem, eu quero comer 4 ovos hoje.
você vai consumir. Você vai consumir em torno de 24 gramas de proteína se você consumir 4 ovos. Então, tá ok, pode consumir. Agora, se você tem alguma aversão ou tem alguma contraindicação, sim, você não pode consumir. Agora, 30, eu já acho um exagero. Sei como se consegue, verdade, né? Agora, professora, doutora, com relação ao como é frito, cozido, mexido. Aí é que está o ponto. Como é que faz? Quando você consome os ovos cozidos, você não adiciona nenhuma gordura. É o mais saudável possível. Se você faz pochê, por exemplo, que é aquele ovo Cozido água, cozido, né? tá ok também. Quando você faz mexido, você tem que tomar cuidado. Olha a quantidade de gordura que você está colocando para fazer ele mexido. Que gordura, né? Que gordura você está utilizando? Qual a temperatura essa gordura atingiu? E é todo dia que eu faço esse ovo mexido com essa gordura, né? Se for todo dia, vamos mudar um pouquinho isso? Mas é só hoje, eu tô afim. O hoje cozido é tão gostoso. eu também acho, bem temperadinho, eu acho. Até sem nada. É. E aí você diz, não, hoje eu vou consumir um ovo mexido com manteiga porque eu tô afim. Tudo bem, desde que não seja um hábito diário para quem quer saúde. Não é nem emagrecimento, é saúde. Porque todo dia não é só a gordura do ovo, é a gordura de outros alimentos que você vai adicionando. E aí você tem que tomar cuidado para que o teu colesterol não aumente, para que o teu fígado não fique com gordura. Então, o ovo mexido ele não é proibido, desde que ele não seja extremamente gorduroso e nem que faça parte todos os dias, né? Mas não pelo ovo, e sim pela adição da gordura. A gente sabe que o Brasil, só para fazer essa pergunta, Marcelo, eu passo para ti, a gente sabe que o Brasil foi descoberto por conta daquele famoso caminho das Índias. Mas por que as pessoas, ao invés de primar pelas suas origens e utilizar mais as nossas ervas naturais para temperar, aí abre simplesmente um sachê e coloca ali? É um veneninho ali, aquele sachê, né? É como eu, assim, todo tempo as pessoas gostam dos temperinhos prontos, né? Os tabletes, Sim. que é quadradinho, né? Gordura, ou aqueles de sachê mesmo em pó e tal. É muito pó químico ali dentro. É uma junção química potente e explosiva para o nosso corpo. É como você disse, a gente tem muita erva, a gente era riqueza, teve briga por conta disso. Por que a gente não utiliza, né? Utiliza as ervas de todos os tipos. E essa praticidade não traz benefício para o corpo. Destrói. Tem muita substância cancerígena ali e muito palatável, porque esse é o trunfo que eles usam, né? Para deixar algo muito, muito palatável e você ficar refém da indústria, você comprar aquilo toda feira que você faz, você compra aquele monte de coisa para temperar a comida. Quando você passa um tempo sem utilizar, você fica intolerante a esse tipo de tempero. Fica. Você passa um tempo, pode passar um tempo, quem utiliza, depois volte a usar. Você sente, eu não uso na minha casa, se eu for na casa da minha sogra, na casa da minha mãe, comer um feijão que tenha, eu digo, já sinto um mal-estar, já sinto um paladar que não me agrada. Isso, eu sinto, não, tá muito forte isso aqui, não tá bom. Por quê? Porque você condicionou o seu corpo a não consumir aquele tipo de tempero. A minha mãe tinha picos de pressão, fica aí registrado para os ouvintes. Isso. Minha mãe tinha picos de pressão, a gente não sabia o que era. Eu combinei com meu irmão mais velho, vai lá na casa dela e faz um cata e vê o que tem de errado lá. E ele descobriu os famigerados sachêzinhos, né? Extremamente ricos em sódio. Quando ela parou, quando meu irmão catou, jogou tudo fora, ele, vou temperar com o quê? Meu irmão ensinou ela como temperar. E o marketing é fantástico, né? Acabou o pico de pressão. Com amor, acabou. Vai, amor. Esse ali é o famoso, é o amor e ódio, né? É o amor tóxico. É muito sódio, gente, muito sódio. Não faz bem para quem não tem problemas de pressão alta e muito menos para quem tem esse problema. Professor, voltando ao ovo, é bom com o quê? O ovo cozido. O ovo é bom cozido, é bom mexido com a manteiguinha. Eu digo com o quê? Eu acompanhei ele, o pão, muito cuscuz, raramente. Aí ela estava falando da tapioca. Tapioca. A tapioca com o ovo dentro é muito boa. É bom com pão. Pão nunca deve ser, nem pão nem tapioca deve ser consumido sem nada dentro, tem que ter proteína. Né? Eu nem tinha respondido sua pergunta. A troca do pão pela tapioca é a coisa mais engraçada que as pessoas fazem, porque a tapioca tem um índice glicêmico muito mais alto, é o que dá o pico de glicemia no corpo, muito mais alto do que o pão.
O pão é bem mais baixo e as pessoas trocam, né? É verdade. Então, assim, o que importa é o que a quantidade e o que você coloca dentro desse pão. Ah, mas eu nunca mais vou utilizar a tapioca. Não, você pode utilizar, mas não faça a troca achando que está indo para o mais saudável, né? É colocar o ovo dentro do pão ou da tapioca, um frango, a própria carne também dentro. Nunca consumir o carboidrato só, sem nada, sem nenhuma proteína. Se puder botar uma saladinha crua, pode incluir em tudo. Eu coloco fatias, eu faço o meu, praticamente ele fica uma salada, porque eu coloco tomate, eu coloco um oréganozinho, uma cebolinha, até pimentão, vai e coentro na minha tapioca. Perfeito. Eu faço isso mesmo, sou Por isso que apaixonada. a sua unha melhorou. Foi, pela né? quantidade de nutrientes, não foi o óleo de girassol, o óleo de milho. Marcelo, por conta do horário, a gente precisa cumprir as outras pautas. Faça a sua última pergunta, Marcelo. Voltando ao nosso assunto e, claro, divulgando, né? Afinal de contas, né, a senhora é professora do curso de nutrição, né? Do Centro Universitário Mário Ponte Jucá, né? Eu sou professora e sou coordenadora do curso de nutrição. Está em boas mãos, viu, gente? Está em boas mãos. Como é que está o Centro Universitário? Está cada vez melhor. Nós somos uma família ali, a gente trabalha para aumentar cada vez mais o espaço para o pessoal que procura fazer uma graduação. Lá atrás, de tutoria online. Ah, que bom. Faz tempo, mas eu fiz lá. A gente está agora com cursos presenciais, semipresenciais, EAD, muitos laboratórios muito bons. Lá no Barro Duro, é a antiga FAT, né? Antiga FAT, é lá no Barro Duro. Perto da antiga Vitória Paladares, isso, né? Isso, é bem em frente. A primeira entrada é bem em frente da antiga Vitória Paladares. Agora, voltando à caneta, né? Emagrecedora, a senhora fica à vontade aí para esclarecer para os nossos ouvintes, né? O perigo, como fazer. Exatamente, gente. A caneta, ela é uma opção, sim, mas para tratar a doença, né? A gente precisa ter em mente e tem que diferenciar. Eu tenho sobrepeso, eu vou realmente fazer uma atividade física, uma alimentação e eu vou conseguir baixar esse peso. Mas se eu tenho obesidade crônica, aí sim entram as canetas com acompanhamento médico, nutricional, enfim, multiprofissional, para que esse paciente consiga tratar essa doença, assim como é a diabetes, assim como é a hipertensão, a obesidade crônica, ela precisa de tratamento crônico também. As canetas, elas não podem ser utilizadas de forma desgovernada. Ela tem que ter acompanhamento muito preciso, muito presente. Então, as pessoas, antes de fazer uso sem entender, sem saber a dose, procura um nutricionista, procura um endócrino para o bem da sua saúde mesmo, né? E quem sofre com essa obesidade crônica há tantos anos, tem cura, não tem cura, desculpa, mas tem acompanhamento. Tem controle. Né? As pessoas conseguem baixar o peso e controlar esse peso com o tratamento adequado. Então, influenciadores que indicam, né? Fiquem atentas às pessoas que acompanham ali seus seguidores. Né? Exatamente. Cuidado com o que vocês veem na internet, né? Não é tudo que a gente pode seguir, não. De forma alguma. Nem no Dr. Google, né? Exatamente. Nem no chat, né? Nele. Se eu falar para as traquinagens que eu já fiz no chat GPT, as perguntas que eu já fiz nele. É verdade. Jesus. Professora, que bom ter ela aqui, volte mais. É sempre muito bom, né, Marcelo, bater uma consultoria aqui, né? Muito bom. Eu que agradeço e sempre que precisarem, vocês podem me convidar que eu virei com muito prazer. Muito obrigada. A produção chamem mais, viu? Recebemos aqui a professora doutora Julian Góes. Ela é professora universitária do curso de nutrição do Centro Universitário Mário Ponte Jucá, aqui que fica na nossa capital.